começar do princípio. Como é quando a gente conhece alguma pessoa? Vocês lembram quando vocês conheceram o parceiro ou a parceira de vocês? Vocês lembram? Vamos tentar lembrar um pouquinho e refrescar a memória de vocês de como é que foi quando vocês conheceram o amor da vida de vocês. Vocês lembram? O que apaixonou vocês? Olha, quando a gente conhece alguém, você sabe que a primeira coisa que a gente mais gosta de fazer é conversar. Quer dizer, a primeira é olhar. A gente gosta de olhar. A gente faz questão de olhar. E de olhar olho no olho. E aí a gente engata um papo e não para mais. Eu vi que meu marido entrou aqui e eu vou contar que a primeira vez que a gente se conheceu, a gente foi tomar um café. E, gente, o café tava tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que eu perdi meu ônibus, que eu voltaria para Passo Fundo. E sabe por quê? Porque a gente começou a conversar. Mas sabe por que a gente conversa tanto? Não é por causa da inteligência. A gente conversa tanto porque a gente quer contar da gente para o outro. E a gente tem um interesse genuíno de escutar o outro. E quando a gente começa um relacionamento, gente, a coisa que a gente mais está disposta a fazer, sabe qual é? É investir. A gente quer investir no casamento, né? E aí a gente quer contar da gente. A gente quer que ele ou ela conte das coisas dele pra gente. A gente verdadeiramente se interessa pelo outro, né? O que acontece? O que acontece é que quando no dia seguinte a amiga pergunta assim: amiga, como foi ontem? A gente começa a enumerar todas as qualidades. Na verdade, a gente se empolga tanto que a gente até faz questão de deixar mais bonito às vezes do que é. Por quê? Porque a gente faz questão de validar o encontro, de validar a outra pessoa, de validar a nossa escolha. Então, quando as amigas perguntam como é que ele é, a gente diz: gente, eu nunca vi um homem tão inteligente. Gente, além de inteligente, ele é querido, ele é lindo, ele é cordial, ele é gentil. E a gente passa a enumerar uma lista infinita de coisas boas. Se perguntam para ele, né? Como é que ela é? Gente, ela é maravilhosa. Gente, é a pessoa mais maravilhosa que eu já conheci na minha vida. Todo mundo, quando conhece e se apaixona, se empolga. A empolgação, ela vem ao natural. Por isso que o desejo de falar tanto, de conhecer o outro, é tão grande. E daí, sabe o que a gente faz? Aí a gente se conecta, a gente se vincula e a gente faz questão de tornar o outro familiar, né? Bem isso, a gente valida a relação. A gente valida a relação. Mas aí o casal pega, namora, casa, e aí vem os conflitos e os problemas do cotidiano, porque, gente, não existe nenhuma relação mesmo que não tenha conflito. Não existe.
O problema não são os conflitos, o problema é a maneira com que a gente lida com os conflitos. Na matemática da vida, gente, todo mundo vai ter seus dramas, todos nós vamos ter nossos dramas, né? O problema é que quando começam os conflitos, a gente logo começa a buscar culpados. E quem vocês acham que a gente culpa? A gente costuma culpar o outro. E nessa de culpar o outro, a gente logo começa a invalidar. Por quê? Porque ninguém quer sentir ou ninguém quer falar da sua parcela nas coisas não estarem dando certo. E aí, primeiro ponto. Cris, ele nunca faz o que ele tem que fazer. Quando que, na verdade, ele não está fazendo o que eu quero. Cris, ela sempre reclama que eu não faço o que ela quer. Mas então por que não faz um pouquinho do que ela quer? Segundo aspecto, Cris, ele não fez o que eu pedi. Quando na verdade, gente, não ele não fez o que eu pedi, ele não me obedeceu. Gente, tem muito mais pessoas mandonas do que vocês possam imaginar. E eu vou dizer para vocês que quanto mais uma pessoa é mandona na vida, porque mais mandona, mais rígida. Quanto mais rígida uma pessoa é, quanto mais mandona a pessoa é, mais ela vai exigir do outro. E mais ela vai se frustrar. Mais frustrada a pessoa vai ficar. E terceiro é a ideia de que o outro está estragando tudo. Puxa vida, tudo era tão perfeito, a gente se conheceu, nossa, tudo era ótimo, a conversa era ótima e agora ele ou ela está estragando tudo. Quando que na verdade, gente, a pessoa não está, de alguma maneira, dando valor às minhas expectativas. Essa pessoa está me frustrando. E como eu estou me frustrando? Porque a pessoa não está satisfazendo o que eu quero, o que eu mandei fazer, o que eu tenho de expectativa. Então eu fico muito brava. Tem pessoas que protestam criticando. Tem pessoas que protestam se calando. Só que, gente, é nessa hora, quando o casal começa a se sentir desconectado, que muitos casais começam a sofrer de solidão. A solidão, gente, ela pode acontecer quando a gente está cheia de pessoas à volta. Quando você está sentada ou deitada na mesma cama com alguém. É engraçado, né? É engraçado dizer que eu me sinto sozinha ou solitária do lado. Olha, o Kiko está colocando uma coisa importante. Eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. Sim, muitas vezes esse eu inventado, ele é um reflexo do que eu espero desde a minha infância, do que eu espero do meu pai, do que eu espero do relacionamento das primeiras pessoas da minha vida para comigo, né? Das primeiras pessoas da minha... Opa, deu uma pausa aqui, mas já voltou, né? Então, como é que é a solidão a dois? Eu costumo dizer que são estranhos íntimos. Estranhos porque começam a não se falar mais as coisas, a não conversar sobre nada. Cada um fica conversando consigo mesmo, na cabeça, onde fazem um monólogo. Perguntam
e respondem, geralmente ainda pelo outro. Então, eu mesmo faço a pergunta, eu mesmo respondo e eu me comporto do jeito que eu tô narrando a história para mim. Quando a gente começa uma relação, gente, a gente adora deixar a nossa relação bonita. A gente fala de uma maneira totalmente amorosa sobre o que está se acontecendo com a gente, sobre a nossa relação. A gente conta para as pessoas, gente, eu nunca fui tão feliz, gente, nossa relação é maravilhosa, gente, ele entende tudo o que se passa comigo. Isso é uma relação verdadeira. É quando a gente começa a ver as coisas feias de cada um, é quando a gente se propõe a começar a desalinhar os nós que a relação vai formando, Então, quando a gente fica um estranho íntimo, estranho porque a gente não se conhece mais, estranho porque a gente não se fala mais, estranho porque a gente começa a ver que a gente não tem mais nada em comum, como se tivesse estradas paralelas, ou muitas vezes com propósitos e vivências tão diferentes que parece que um vai para um lado e o outro vai para o outro lado. Íntimos, porque às vezes dormem juntos, porque às vezes ainda transam juntos, mas sem conexão. E o pior é que quando um ou outro começam a protestar, as pessoas dizem assim, fica frio. Vocês já ouviram o termo fica frio? O gente, não esquenta, fica fria. O problema é que tem casais que levam isso ao pé da letra. Isso é um ponto extremamente destruidor. Porque o casal leva ao pé da letra e vai esfriando. Então, primeiro, deixa de validar um ao outro e deixa de validar a relação. Passa a não dar mais valor ao que tem. E eu garanto, gente, muita gente vai no lá buscando essa felicidade, buscando essa coisa melhor e não é mais feliz, não. Não é mais feliz. Volta chateado. Mas aí muitas vezes já perdeu. Né? Então, a segunda coisa é a solidão a dois. Então, não valida, passa a ter uma solidão a dois, né? E isso entristece profundamente a relação e esfria. Veja bem, nem vão ficando frio, vão ficando gelado. E eu vou contar para vocês o melhor exemplo do nada que eu já vi na minha vida. Era de um filme infantil, que de infantil não tem nada. Vocês já viram esses filmes infantis que de infantis não tem nada? Bom, esse é um filme infantil que de infantil não tem nada, que se chama História Sem Fim. E tem uma cena no filme onde eles estão apavorados, porque se as pessoas pararem de sonhar, o nada vai tomar conta. E eu fiquei olhando o filme curiosíssima, porque eu queria saber como é que seria o nada. E o nada, eu esperava como um monstro, como uma coisa horrível. E não. O nada começa a ficar cinza na ponta da tela. E o cinza vai tomando conta e vai tirando toda a cor. E deixando tudo cinza, sem cor. O nada no filme foi descrito assim, né? O nada foi descrito como uma coisa cinza, apática, sem cor. Né? Um outro filme lindíssimo, imperdível, se chama Pleasantville, A Vida em Preto e Branco. E em Pleasantville as pessoas só repetem um cotidiano sem emoção,
sem sentimento. Pleasantville é o nome da cidade onde as pessoas viviam. Até que elas começam a sair da caixa. Elas começam a sair daquele roteiro, daquela linha, não de valores, mas daquela linha que tornava a vida deles tudo cinza, em preto e branco, sem cor. E aí a mágica acontece, a cor volta. Então, estranhos íntimos vão ficando gelados, gente. Vão ficando frios. Uma vez eu me dei o trabalho de comprar uma estufa e dei de presente para um casal que vinham e disseram para mim que eles estavam gelados. E aqui no sul a gente fica mais gelado ainda, porque é frio mesmo aqui. Então tu imagina o frio, o cinza da chuva, um inverno e o casal estranho íntimo. Pensei, o que eu posso fazer para esquentar esse casal? E eu não conseguia ter ideia, até que eu pensei, será que se eu comprar uma estufa e der a estufa de presente para eles, eles vão se animar? E eu comprei a estufa. E eles chegaram e eu, um presente para vocês. Quando eles abriram, eu acho que a princípio eles ficaram na dúvida se eles iam rir ou se eles iam chorar. E aí ele me disse uma coisa linda. Ele me disse, pode deixar, mas nós vamos levar isso a sério. Nós vamos levar isso a sério. É impossível nós ficar como a gente tá e a gente tem que descongelar esse bloco de gelo. Tá, mas bloco de gelo dá para descongelar? Gente, nós não estamos com iceberg gigantescos descongelando? E por que eles estão descongelando? Porque eles estão aquecendo. Gente, qualquer casal pode aquecer se tiver engajado e disposto. Porque quando um do casal já se foi, já está em outros mares, já está escalando outras montanhas, ou congelou de vez e congelou com a morte. Na morte, a gente esfria de vez. Mas se tem vida, se tem vida, a gente tem como animar essa vida. O problema é que quando a gente tem uma visão que está coberta, ou coberta não, uma vez eu vi um termo, um paciente comentou comigo que ele tinha descolado a retina. É isso ou a córnea? O que a gente descola? Alguém sabe me dizer aqui se era a retina ou era a córnea? Mas enfim, ele disse que ele estava com descolamento de retina. Era a retina. Descolamento da retina. E aí, ele se deu conta que quando a gente descola a retina, a gente não consegue mais enxergar direito. Né? Não consegue mais enxergar direito. Então, a primeira coisa é a gente tratar a nossa visão. E lembrar da visão que a gente tinha lá no começo, vocês lembram? Onde a gente tinha uma visão ampla do outro. E principalmente generosa. Às vezes a gente não tem nem generosidade com a gente mesmo. Vocês acreditam? Vocês concordam comigo? Às vezes a gente não tem generosidade com a gente mesmo. Quanto mais com o nosso parceiro. A gente acaba sendo mais generosa com os outros, dialogando mais com os outros, sendo empática, simpática com os outros, do que com a gente, do que com os nossos, do que com os da família, do que com os amigos da gente, né? Então, quando a gente passa a viver essa solidão a dois, aí vem sintomas. Que sintomas?
sintomas de azedume. A gente fica azeda. Sintomas de amargura. De amargo, a pessoa se torna amarga. A pessoa se torna azeda. A pessoa se torna irritadiça, né? Irritadiça. Então, quando o outro chega perto, a gente solta faísca, choque. E o casal, por estar frio, para não dizer gelado, o casal, por estar frio, ele passa a ficar entediado. Vocês já ouviram que o tédio é que é a oficina do diabo. Não é só a cabeça vazia, é o tédio. Porque o tédio faz com que a gente comece a criar uma história, uma narrativa muito negativa na cabeça da gente. E quanto mais amarga eu tô, mais a minha narrativa vai ser negativa. Quanto mais minha narrativa do outro e da minha relação for ruim, mais amarga eu vou ficando. Nessas horas, a gente abre um tampão de ralo que começa a chupar a relação para baixo, a sugar. Perfeito. O Lucas está dizendo que vira uma bola de neve, né? Vira uma bola de neve. Sim, ou melhor, a velha bola de neve. Sim, exatamente, a velha bola de neve. Então, vira uma bola de neve, que já é conhecido. E as coisas vão rolando. E isso que você colocou é muito importante, Lucas. Sabe por quê? Porque as pessoas deixam a bola rolar a reveria. Porque não param para resolver os problemas. Porque enquanto o casal está em réplica e tréplica de quem é a culpa, e ninguém assume a sua parcela de responsabilidade para tornar melhor, a bola vai girando, né? Empurrando tudo com a barriga. Vocês já ouviram o termo empurrar com a barriga? E esse é um grande problema, sabe por quê? Porque quando a gente vai empurrando com a barriga, aí o casal tá no limite para entrar numa coisa chamada coma. Coma. O casal não pulsa mais, porque também não briga mais. Não briga, nem se ama. Não nada. O nada que o Lucas falou. Não nada. Alguns ainda tentam ter uma briga bem forte, porque as brigas, às vezes, gente, ela é uma forma, digamos, não eficaz, mas é uma forma de tentar esquentar a relação. As pessoas, às vezes, brigam, né? Pega fogo para, de alguma maneira, se conectar. E quando elas brigam, muitas vezes elas acabam depois se amando. Vocês já ouviram isso? Depois da briga, se amando no chão. Tem música que fala sobre isso. Por quê? Porque quando abre uma torneira de emoção, né? Quando a gente não quer sentir tristeza e a gente fecha a torneira da tristeza, a alegria também não vem, não. Se você não quer sentir raiva e você fecha a torneira da raiva, não vai sentir tesão, não. Por quê? Porque quando nós fomos feitos, eles economizaram nas torneiras. Fizeram essas bifásicas, que se chama? Como é que se chama essas torneiras que tem quente e frio ao mesmo tempo? Isso quer dizer que se eu abro, às vezes, a minha torneira e deixo vir minha emoção de tristeza, eu abro para alegria também. Se eu, às vezes, exponho a minha raiva
mas eu também tô abrindo o meu tesão. Agora, quando a gente fecha todas as torneiras, e casais que estão em coma, eles fecham todas as torneiras. Aí sabe o que acontece? Nada. Aí vem aquela bola de neve que vai rolando, né? Porque sim, muitas vezes isso se torna um mantenedor do relacionamento, exatamente. A pessoa não se separa, mas não junta. E o relacionamento vai indo. Gente, às vezes, as pessoas perdem um tempo precioso da vida vivendo mal. A gente vive, às vezes, pensando que a gente está pensando quando a gente está indo num pensamento automático. A gente pensa ou entra numa forma de pensar e fica naquela forma de pensar. Agindo tudo no automático, interpretando as coisas sempre da mesma maneira, no automático. Não se dando conta que a gente não está pensando, que a gente não está refletindo. Por isso que uma terapia, por isso que vocês estarem aqui refletindo sobre vocês, isso dá poder. Mas não poder sobre o outro. Poder pelo outro, poder pela relação. Sim, isso é muito triste. Isso é muito triste, perder tempo da vida vivendo mal é muito triste, né? E geralmente o que acontece nesses casos é que todas as sujeiras vão sendo postas para debaixo do tapete. Aí, um dia a pessoa vai entrar, e quando a pessoa vai entrar em casa, ela não consegue abrir a porta, porque se formou tanto lixo por embaixo, que as pessoas desanimam. E o desânimo, gente, o desânimo da preguiça. O desânimo da preguiça. Mas me escutem. Me escutem. Esse domingo, eu senti vergonha quando eu abri meu guarda-roupa. Porque tava assim, ó. Porque durante a semana eu não tive tempo e eu fui fincando tudo dentro de qualquer jeito. Aí domingo, quando eu olhei aquilo, eu pensei, Jesus, que bagunça. Eu não achava mais o que era meu. E tinha coisas ali que não eram minhas, tá? Eu não achava o que eu queria, porque estava tudo embolado. Tinha um monte de coisa, gente, que não me servia. Eu fiz uma faxina. E como é que eu fiz? Simples. Eu decidi, peguei um pedacinho e comecei a arrumar. E comecei a arrumar, e comecei a me empolgar, e comecei a me arrumar. E fui indo, arrumando, que quando eu vi, eu comecei a me empolgar cada vez mais. Sabe por quê? Porque começou a ficar bonito. Porque eu comecei a achar coisas perdidas. E tudo bem, o que não estava servindo vai servir para alguém. Mas para mim, para minha etapa de vida, para o meu momento, não servia mais. E sabe o que aconteceu no final? No final eu fiz questão de pegar um cheirinho, colocar um cheirinho. E eu me senti feliz. Feliz. Porque mesmo sem vontade, eu decidi. Eu pus força. Eu pus poder para arrumar e deixar bonito. E, gente, quando o casal faz isso, nossa, a mágica acontece. Aí a mágica acontece, o milagre acontece. Porque alguns pacientes me dizem assim, Cris, o que tu fez com a gente foi milagre. Não. O que eles fizeram foi milagre. Porque, gente, decisão, disciplina, tudo isso é importante. Mas tem uma coisa que é a mais motivadora de todas, que é tu colocar esperança, tu colocar fé. Tu colocar fé no que você vai fazer. Quando você põe esperança, gente, a esperança, ela turbina tudo na vida. E o que vocês não podem fazer nos relacionamentos de vocês, de amizade, de trabalho,
principalmente nos relacionamentos de vocês com vocês mesmos, é perder a esperança. Então, quando vocês não tiverem vontade de muita coisa, troca pela iniciativa. Troca pela iniciativa. Lembra de arrumar a relação de vocês como a gente arruma o guarda-roupa. Quando tu olha, é desanimador. É desanimador. Tu diz, meu Deus, por onde eu vou começar? Mas escolhe um pedaço e vai. E se você tiver uma personal organizer? Gente, cada dia eu invento um nome diferente para mim. Hoje, eu sou uma personal organizer. Eu fazia isso desde que meus filhos eram bebê. Eu inventava nomes para eles. Cada dia eu dava um nome. Hoje em dia eu dou nome para meus netos, dou nome para as minhas amigas. Hoje eu sou uma personal organizer. De poder, ou para poder, arrumar as coisas por dentro. A Maristela pergunta, mas e só quando um quer arrumar as coisas? Olha, eu já vi, eu sou testemunha de muita gente que fez isso aqui. Quer saber? Eu quero arrumar essa casa. Eu quero arrumar o casamento. E eu vou ser heroína da minha relação. Não vítima. Não vítima. Oh, pobre de mim, é eu que me esforço, é eu que batalho. Não é. Eu vou fazer isso. Deixa que eu faço. Deixa comigo. E vou te dizer que aí, em vez de se sentir desanimada, tu passa a se sentir com o poder de fazer o que você quer. Sem esperar que o outro faça parte dele. É difícil? Claro. Tu põe poder. Tu põe poder em você. Tu te apodera para tu fazer pela tua relação, para tu fazer pela tua cidade, para tu fazer pela tua casa, para tu fazer pelo teu país, para tu fazer para pessoas que tu nem conhece. Sabe por quê? Porque tu decide fazer. Isso te dá alegria, isso te dá poder, mas não aquele poder sobre os outros, sabe? Poder que tu sente dentro de você. Por quê? Porque traz satisfação. E eu acredito piamente em plantio. Eu acredito piamente em plantio. Isso não quer dizer que não venha pragas, que não venha tempestades, que quando tudo estiver quase bom, que venha e destrua tudo. Mas você planta de novo. Você planta de novo. E aí? E aí o plantio vem, a colheita vem. Se tem plantio, cedo ou tarde a colheita vem. O que não dá é para desanimar. Porque você imagina os agricultores que enfrentam granizo, seca, chuva, pragas, gafanhotos. Esse ano tinha a perspectiva de gafanhotos. E o que eles fazem? Muitas vezes eles perdem tudo. E depois o que eles fazem? Plantam de novo. Eu escutei também uma história uma vez que um cara estava na praia e ele tinha uma porção de estrelas do mar. E aí ele pega uma e joga na praia e a pessoa diz assim, ei, o que você está fazendo? O que vale jogar essa estrela do mar de volta para o mar, sendo que tem todas essas? E ele diz, simples, eu vou saber que uma eu fiz, que uma parte eu fiz, não importa se ela é grande ou pequena, uma parte eu fiz, né? Acho que algumas coisas são importantes. Então, a primeira delas é vocês lembrarem de como vocês começaram a relação de vocês. Qualificando o companheiro, qualificando a relação. Outra coisa importante é olhar os outros e a relação com bons olhos. Lembrem de mim que quando a gente está triste, quando a gente está magoado, quando a gente está com raiva, a retina descola e a nossa visão, ela fica limitada. Vocês já escutaram olhar o outro com bons olhos?
Eu gosto desse termo. Eu costumo olhar as pessoas com bons olhos. E não é pelas pessoas, não é para as pessoas. É porque isso me faz bem. Me faz bem olhar o futuro com bons olhos. Olhar a vida com bons olhos. E olha, que tragédia não faltou na minha vida. Mas talvez a grande diferença é que eu nunca tenha perdido a esperança. Já tive ali. Mas nunca deixei o desânimo tomar conta de mim. Então deixem o desânimo tomar conta de vocês. Mas Cris, como é que eu reativo esse calor? Bom, uma é comprando uma estufa. Mas uma coisa melhor é fazer um foguinho na lareira. Não temos lareira. Um passeio de mão dada no sol. Uma água de coco em Salvador. Que tal? Alguma coisa, não importa onde vocês estejam, mas que reative as emoções. Um toque. Qualquer coisa que sirva para desgelar. Um chazinho que você ofereça. Qualquer coisa para esquentar. Outra, é óbvio que não tem como esquentar se tu fica com o dedo em riste. Dedo em riste é isso. Porque tu, isso automaticamente engatilha na pessoa defesa. E aí você fica em defesa e ataque. Isso não esquenta em relação nenhuma, ou melhor, esquenta, mas esquenta para briga. Esquenta para briga. Não esquenta para conexão, né? Então, que vocês possam se perguntar, porque cada casal é diferente, cada pessoa é diferente. O que para vocês esquenta a relação? O que para vocês esquenta a relação? Às vezes, esquentar a relação pode ser comer um sorvete junto. Um sorvete gelado. Um vinho. Vinho esquenta a relação. Não muito, tá? E não quando vocês estão desregulados emocionalmente. Mas dizer pro parceiro, ei, hoje é segunda-feira, né? Mas quem sabe a gente senta e toma um vinho. Vinho? Mas hoje é segunda-feira. Pois é, mas vamos sentar e vamos conversar e tomar um vinho. Ponham a criatividade de vocês para funcionar. Brasileiro por si só é um povo criativo. Só que às vezes é preguiçoso. Por quê? Porque o desânimo dá preguiça e a preguiça faz com que a criatividade desça lá embaixo. Um beijo bem dado, não um beijo protocolar. Não, um beijo, uma música, cozinhar juntos, banho de banheira, uma viagem, sim! Creme nos pés, pra mim, perfeito, adoro. Olhar fotos, vídeos do início da relação, sair sem filhos, a Taia deu um roteiro, amei. Fotos do começo da relação, sair sem os filhos, massagem, elogiar, fazer um jantar. Gente, demais. Betaninha, tá muito frio, né? Pois é, então vamos esquentar. O marido fazer as coisas com os filhos para descansarmos. Claro, Nathalie, perfeito. Isso pode esquentar? Claro. Gente, eu fiquei tão feliz essa semana porque eu cheguei e vi chegando uma caixa pro meu marido. Que é aquilo? E ele disse, comprei pra ti, pra Bruna é minha norinha. Uma bicicleta. Mas essas bicicletas paradas para ajudar você nas tuas ginásticas. Gente, eu achei o máximo aquilo. Achei o máximo. Então, isso esquenta. Por quê? Porque quando a gente esquenta, quando a gente reflete e quando a gente começa a esquentar,
Aí vem a renovação. Como renovar a relação? Então, todas as coisas que vocês falaram, o Betanin está dizendo dar atenção, surpreender, sair da rotina, tudo isso, gente, esquenta a relação. E traz o quê? Traz renovação. Já o silêncio, aquele silêncio que não conecta, né? A solidão, a invalidação, né? Ficar estranhos íntimos, isso esfria. Isso esfria. Né? Então, eu garanto para vocês, eu garanto que olha, tomar aquela espumante que estava guardada para um momento especial, perfeito. Porque às vezes os casais esperam para fazer uma coisa especial quando eles se perderam. E aí às vezes o bloco de gelo quebrou. E aí, não tem mais o que fazer. Aí, às vezes eu chego tarde. Ou meus colegas chegam tarde. Então, não percam tempo, procurem ajuda, porque funciona, gente. E pequenos ajustes fazem uma diferença gigante. É que nem você ter uma Ferrari e não fazer balanceamento. Se tu não faz balanceamento, ela vai andar mal. Mas é uma Ferrari. Sim, mas vai andar mal se não tiver ajustada, né? E o que é principal? Tu vai dizer, mas para que fazer tudo isso? Adorei, Aninha, renovar votos. Eu sou a favor total da gente fazer rituais. Rituais que nos conectem, rituais que nos renovem, bilhetinhos, cartões que nos ajude a conectar. Porque, gente, um casal que quer ficar uma vida junto, eles vão precisar. E Mares, sem dúvida da gargalhada, sem gargalhada. Olha, gente, sem bom humor, tudo fica feio. Sem bom humor vai para aquele nada que o Lucas falou. Né? E o nada é cinza. Aí nós vamos morar em Pleasantville, que é a cidade do preto e do branco. Sim, cuidar da aparência, estar feliz quando o marido chegar, quando a esposa chegar. Né? E eu vou dizer que quando a gente começa a se sentir amada e quando as coisas começam a esquentar, é automático. Primeiro, porque a gente passa a se sentir poderosa. Poderosa, muito poderosa. E quando a gente passa a se sentir poderosa, a gente se sente mais animada. Mais animada, a gente fica mais criativa. Ou mais criativo. E mais criativo, a gente usa o cotovelo para jogar o desânimo embora. E aí, a solidão vai embora. E a gente se conecta de novo. Por isso que numa relação, gente, tem muitas mortes. E tem muitas mortes para ter muitas vidas. Muitas mortes para ter muitas vidas. Um beijo enorme para você.